Agora o idealismo, que traz uma razão mais subjetiva. A realidade se resume ao que o que é conhecimento por meio de ideias. Agora a gente tá falando da ideologia e não mais do sensível, de como a gente vai aqui no empirismo, né? Conhecimento é aquilo capaz de passar pelos 5 sentidos. Aqui a gente vê um conhecimento mais subjetivo, mais interno, que a realidade se resume ao que conhecemos pelas ideias. E aí temos Immanuel Kant, George Engel, e é isso. Immanuel Kant diz que o intelecto do homem é finito. Conhecer é dar forma e emitir um juízo sobre algo. O conhecimento, então, é formulado pelo sujeito quando esse descobre algo acerca do objeto. A matéria é inerente ao objeto. Juízo, para ele, é o a priori, é o que a gente conhece sem experiência, só com o intelecto, são coisas universais. Há também o juízo analítico, que não acrescenta conhecimento, que seria o a priori. E o sintético é o que acrescenta conhecimento, o a posteriori, já que o posteriori seria experimental e não universal. Então, a priori é sem experiência, só com intelecto. Analítico não acrescenta conhecimento e a posteriori experimento. A priori é partindo do que é anterior, a partir de dados ou de fundamentos anteriores, que não depende da experiência, da prática. Porque eu já vou partir de algo que já foi experimentado, que já foi praticado. E a posteriori, eu vou partir do posterior, por motivos que vão aparecer a seguir, a partir dos resultados que se conseguem, partindo do efeito para a causa. Tendo em conta o que é anterior, o juiz dará seu parecer a posteriori. Então, a priori é o que vem antes e posteriori é o que vem depois. A priori é sem experiência, só com intelecto, e posteriori já é mais experimental. Fenômeno é aquilo que se manifesta aos nossos olhos, noumenon é a coisa em si. A razão humana tem o limite, que é conhecer apenas o fenômeno. O Estado delega aos cidadãos o dever de suprir as necessidades do Estado por causa do seu elevado custo de manutenção. Aí é como se a gente estivesse falando dos impostos. Então, o Estado delega aos cidadãos o dever de suprir as necessidades do Estado por causa do seu elevado custo de manutenção. Sim, a gente paga, sim, para ter a manutenção. Mas aí, a manutenção ocorre? É necessário, sim, que a gente pague os impostos. Mas é muito necessário também que a gente perceba essa manutenção, que infelizmente não é o que acontece. Ele fala também sobre a lei moral. O homem é obrigado a agir por dever. Obriga o homem ao dever. A ação, por puro respeito à lei, é ter a boa vontade de respeitar, com a consciência interna. E o dever deve imperar, independente do fim. É agir por dever. Fala também da metafísica da natureza, como é
de uma forma teórica e uma razão pura. Metafísica dos costumes como deve ser, algo prático, razão prática. Racionalidade da experiência. Então, metafísica da natureza como é uma razão pura, uma teoria pura. E a metafísica dos costumes é como deve ser. Traz também imperativo categórico, que é a ação de agir como dever, e imperativo histórico, que é a ação visando o fim. Só que ele diz, que no imperativo categórico de agir com dever, é agir independente do fim. Temos também George Engel, que é protestante, teórico e prático, dialético, da contradição da experiência à razão. Bem e mal, engloba todo o saber, da metafísica à ética, da lógica à ética. Fenomenologia do espírito absoluto, a verdade está na totalidade do movimento, não aqui ou ali, é no total. O movimento da consciência de modo que possa surgir a essência para além do fenômeno. Em culto ao saber absoluto, antítese é a consciência de si, aprender com o mundo. O limite do conhecimento não é o fenômeno, mas o próprio sujeito. A consciência é limitada. Autonomia, igualdade, satisfação. O outro é outra consciência de si, outro sujeito. Sujeito é a consciência de si, independente. Força é o desejo biológico. Um reconhece o outro e depois vem o conflito. Se conhecer o outro como Senhor, será servo. Se eu reconhecer no outro o Senhor, eu vou ser servo dele. Aí é o pensamento, a gente pode utilizar no bullying. Quando a pessoa inferioriza a outra e a outra aceita ser inferior. Ela, infelizmente, passou a ver o outro como superior a ela. E esse superior se sente ainda mais forte em cada vez mais inferiorizar o que acredita ser inferior, o que internalizou isso. Então, se eu reconheço o outro como Senhor, serei servo, traz mais ou menos essa linha de pensamento. Se eu reconheço a submissão, se eu reconheço que eu sou menor, eu me torno servo, me torno usado pelaquele outro, alienado ao outro. Então, o pensamento de George Engel, filósofo do idealismo. O servo, só que ele também traz aí isso voltado para o ponto do ramo do trabalho mesmo, onde o servo liberta-se pelo trabalho, e aí ele traz uma ideia positiva de ser servo, pois o Senhor torna-se ocioso, ineficiente, o Senhor não sabe fazer nada, porque quem faz tudo é o servo, então o servo sabe se virar, o Senhor não sabe. Então o servo se liberta pelo trabalho. O servo continua o trabalho, supera o Senhor e liberta-se. Eticidade é a ideia de liberdade no mundo. Família é o bem universal e a sua finalidade é formar alguém para ajudar a sociedade civil. Então aí tem a importância da família na intervenção de muitos problemas sociais. No pensamento de Engel, a família é o bem universal que deve ser utilizada com a finalidade de formar alguém para ajudar a sociedade civil. Buscar o próprio interesse também contribui para o bem geral. Porém, há o risco de ser egoísta. Então, o que eu faço por mim, de certo modo, eu também estou ajudando a sociedade. Mas, nesse tal de fazer por mim, eu posso me tornar egoísta. Estado é o bem comum e liberdade individual.
A Constituição está acima de todos e o princípio da liberdade é: se obedeço à Constituição, obedeço àquilo que lutei para construir. Que a Constituição é quem ordena, quem protege o ser humano. Todos os direitos que ele lutou para conquistar. Ressalva: helenismo é aceitar os sofrimentos com serenidade. Democracia a gente vê com Aristóteles, Rousseau e Marx. A estética a gente vê com Platão, Aristóteles, Kant e Sinomeí. A globalização a gente vê com Giddens e Bauman. A dignidade a gente vê com Merandola, Kant, Harins, Ponte e Heráclito. É um resumo de tudo da filosofia que a gente viu. Vamos passar para a parte da sociologia.